vamos tratar sobre o problema do socialismo num país só, né? Porque o companheiro ele vai afirmar o seguinte: socialismo em um país só, que é uma contradição em termos, principalmente comparando com a concepção de Lenin de que seria o socialismo. Isso ele cita, né, no Estado e a Revolução. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o socialismo num país só, né, que teria sido uma das teses na qual, nas lutas dentro do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética, de Stalin contra Trotsky, Stalin teria vencido, né, vencendo a tese da Revolução Permanente, né, e colocando a tese do socialismo num país só, que é justamente a questão de se é possível construir o socialismo em um só país, no começo, ou se é necessário que se expanda a revolução em diversos países para que ela se consolide, né? Visto essa questão, então, como fazer, né? O que Lenin defenderia, isso seria uma contradição com o que o Marx colocava da Revolução Permanente e tudo mais. E não é essa posição que a gente toma, muito pelo contrário. O que a gente demonstra, o que a gente tem em compreensão é que Lenin já defendia a necessidade do socialismo num país só, e que tinha um antagonismo muito forte com as teses de Trotsky da Revolução Permanente. Por quê? Porque efetivamente o Trotsky ele mudou o sentido da Revolução Permanente. Quando Marx e Engels falavam de Revolução Permanente, quando o próprio Lenin utilizava esse termo Revolução Permanente, era para se referir à passagem ininterrupta que ocorre da Revolução Democrática para a Revolução Socialista. Não era para defender que a Revolução se consolidaria na maior parte dos países ao mesmo tempo, ou na maior parte da Europa, por exemplo. Não era essa a concepção. E o Trotsky justamente vai traficar essa concepção justamente mentindo sobre o que de fato defendiam os clássicos do marxismo e tergiversar sua posição com a do Lenin. Mas vamos ver então, né, o que a gente vai demonstrar que na verdade quem primeira vez trouxe o problema do socialismo no país só foi Lenin. Foi Lenin que já afirmava isso. Lenin defendia na luta, né, contra o slogan que foi estabelecido por diversos partidos operários na época, né, de Estados Unidos da Europa, Estados Unidos do mundo, que defendia uma revolução, que era uma palavra de ordem lá de diversos partidos operários. Um dos motivos de Lenin descartar e rejeitar essa palavra de ordem é justamente o fato de que dava a entender que não seria possível consolidar o socialismo num país só. Então vamos ver o que Lenin tratava sobre por que isso seria possível. Justamente pelo desenvolvimento desigual que se dava nas revoluções em cada país. Então vamos ver Lenin tratando sobre essa questão. Né? Aqui a gente tem o texto, né, sobre a palavra de ordem dos Estados Unidos da Europa, e vamos ver o que Lenin tratava sobre esse problema. Né? Aqui, achei. Os Estados Unidos do mundo e não da Europa são a forma estatal de unificação e de liberdade das nações, que nós relacionamos com o socialismo, enquanto a vitória completa do comunismo não conduzir ao desaparecimento definitivo de todo o Estado, inclusive democrático. Como palavra de ordem independente, a palavra de ordem dos Estados Unidos do mundo, todavia, dificilmente seria justa. Em primeiro lugar, porque ela se funde com o socialismo. Em segundo lugar, porque poderia dar lugar à falsa interpretação da impossibilidade da vitória do socialismo num só país e das relações desse país com os outros. A desigualdade do desenvolvimento econômico e político é uma lei absoluta do capitalismo. Daí decorre que é possível a vitória do socialismo, primeiramente em poucos países, ou mesmo num só país capitalista tomado por separado. O proletariado vitorioso deste país, depois de expropriar os capitalistas e de organizar a produção socialista no seu país, erguer-se-ia contra o resto do mundo capitalista, atraindo para o seu lado as classes oprimidas dos outros países, levantando neles a insurreição contra os capitalistas, empregando em caso de necessidade, mesmo a força das armas contra as classes exploradoras e os seus estados. Então vejo muito claramente que em 1915, 10 anos das lutas travadas, 10 anos antes das lutas travadas entre Stalin e Trotsky, em torno dessa questão, Lenin já falava que era possível sim, dado o desenvolvimento desigual, econômico e político, social, de se construir o socialismo em um só país, inclusive da produção econômica, sem nunca, evidentemente, abandonar o internacionalismo proletário e a defesa da revolução nos demais países do mundo, inclusive aplicando força armada de certa forma. E o que a União Soviética fez, efetivamente? Exatamente isso. Construiu o socialismo num país só, efetivou as transformações políticas e econômicas, e depois, inclusive, seja por meio da Internacional Comunista, dando apoio logístico e ideológico e político aos partidos comunistas de todo o mundo, seja através da Força Armada, como foi na Segunda Guerra Mundial, que inclusive libertou inúmeros países das gamarras não só do nazismo, mas dos estados burgueses da época, os estados imperialistas, inclusive. Ou seja, vejam aqui que a União Soviética aplicou exatamente, a União Soviética sob a direção de Stalin, aplicou exatamente aquilo que Lenin tratava, né? E aí os copeiros perguntam, qual era a posição de Trotsky sobre essa questão? Trotsky também teve uma posição sobre os chamados Estados Unidos da Europa. O que ele falou sobre isso? Vamos ver o que Trotsky falou. Eu vou citar aqui
esse é o programa da paz do Trotsky, em que ele trata sobre o problema dos Estados Unidos da Europa. E aí ele vai tratar aqui especificamente sobre esse problema do socialismo num país só. Esse texto aqui é 2 anos depois do Lenin ter escrito o dele, né? Vamos ver como é que Trotsky trata o problema. A única consideração histórica mais ou menos concreta apresentado contra o slogan dos Estados Unidos da Europa foi formulado no Partido Social Democrata Suíço, na citação que se segue. O desenvolvimento econômico e político desigual é uma lei absoluta do capitalismo. Disso, os sociais-democratas tiraram a conclusão de que a vitória do socialismo era possível em um único país e que, portanto, não havia sentido em fazer a criação dos Estados Unidos da Europa a condição para a ditadura do proletariado em cada país separado. Que o desenvolvimento capitalista em diferentes países é desigual é um fato absolutamente incontestável. Mas essa desigualdade é em si extremamente desigual. O nível capitalista da Inglaterra, Áustria, Alemanha ou França não é idêntico. Mas em comparação com a África ou a Ásia, todos esses países representam a Europa capitalista, que amadureceu para a Revolução Social. Sem esperar pelos outros, começamos e continuamos nossa luta em nosso solo nacional. Bastante certo de que nossa iniciativa dará um ímpeto à luta em outros países. Mas se isso não acontecesse, então seria inútil, à luz da experiência da história e à luz das considerações teóricas, pensar, por exemplo, que uma Rússia revolucionária poderia se manter diante da Europa conservadora, ou que uma Alemanha socialista poderia permanecer isolada do mundo capitalista. Vejam aqui, portanto, a absoluta divergência que existia das posições de Trotsky e de Lenin. Lenin defendia que, dado a desigualdade absoluta que existia na lei de desenvolvimento do capitalismo em cada país, seria possível sim consolidar o socialismo em um só país. E o que Trotsky defende? Que, pelo contrário, que essa desigualdade na Europa é relativa, que na verdade é tudo uma Europa exploradora, e que, portanto, caso a Rússia fizesse a revolução, ela não terminaria o problema, não consolidaria, caso os outros países não se empolgassem pelo entusiasmo revolucionário do proletariado. Vejam que é da mesma época, do mesmo problema que eles estão tratando. São duas concepções absolutamente distintas. Uma, a defesa de que é possível construir o socialismo num país só, e a outra, a de que não é possível. Né? A tese derrotista do Trotsky, de que, inclusive bonapartista, de que deveria então a Rússia sair por aí exportando revoluções, ao invés de construir o socialismo em seu país. Né? E vejam aqui, companheiros, que existe uma diferença muito distinta de você falar que é possível consolidar o socialismo num só país ou o comunismo num só país. O presidente Mao Tse Tung falava, no comunismo ou entramos todos ou não entramos ninguém. Como o próprio Lenin falava ali, é uma longa luta até chegar no fim do Estado, no fim da sociedade de classes. Mas a possibilidade de se consolidar o socialismo num só país já estava muito clara aqui em Lenin. E não só isso, os companheiros podem falar, mas o Lenin mudou de opinião depois. Vamos ver o que o Lenin fala então no documento sobre a cooperação, que é um dos últimos documentos que o Lenin escreveu, né, em 1923, que justamente, eu já vou falar melhor desse texto, mas vamos ver o que o Lenin fala aqui. O poder do Estado sobre todos os grandes meios de produção, o poder do Estado nas mãos do proletariado, a aliança desse proletariado com muitos milhões de pequenos e muitos pequenos camponeses, a garantia da direção integral a partir da cooperação, a partir apenas da cooperação, que antes desprezávamos como mercantilistas e que também agora, sob a NEP, temos o direito de desprezar sob um certo aspecto, não será isso tudo o que é necessário para a construção da sociedade socialista completa. Isso é texto de 1923. Esse texto foi um dos últimos textos, para não dizer o último texto que Lenin escreveu. E aqui ele já colocava que as condições para construir o socialismo num país são que o proletariado tenha tomado o poder do Estado, construído a sua ditadura do proletariado, tem em sua mão aliança com milhões de camponeses, né, uma aliança operário-camponesa, e que introduza a cooperativização no campo. Isso são as condições para uma sociedade socialista integral ou completa. Isso é o que Lenin defendia. E aqui é uma questão mais importante para o problema de Stalin, é que esse texto aqui é onde Lenin coloca o programa agrário da construção do socialismo na Rússia, que era a expansão da pequena propriedade privada em grandes cooperativas rurais. O que Stalin vai fazer na coletivização, companheiros? Stalin vai cooperativizar toda a terra da Rússia através dos kolkhozes. Ainda que houvesse as fazendas estatais, os sovkhozes, mas era a aplicação direta das teses de Lenin do programa agrário leninista para a coletivização na Rússia. Isso não foi uma criação de Stalin, isso já estava em Lenin. O programa agrário dos kolkhozes, das cooperativas agrárias, das coletivas agrárias, das empresas coletivas, já estava em Lenin. Tudo que Lenin colocou aqui vai ser o que vai ser aplicado na coletivização no final dos anos de 1920 e no início dos anos de 1930. Então vejam aqui a disparidade das concepções de Lenin e de Trotsky.
E não só isso, eu não quero ficar aqui dando carteirada, mas os companheiros podem falar, mas Trotsky estava certo, Lenin estava errado. O socialismo foi consolidado na União Soviética, esse é o ponto, né? O problema é que o Trotsky ele vai operar sobre uma lógica circular. Ele considera que é impossível que tenha um socialismo num só país. Logo, quando ele vê o socialismo acontecendo na União Soviética, qual que é a conclusão mais básica dele? Que é um Estado operário degenerado, é um Estado operário burocratizado e que não é socialista, mesmo vendo ali a produção socialista tal qual Lenin havia delimitado. Então, é um raciocínio circular que não chega a lugar nenhum. Por isso que as críticas de Trotsky ao Internacional Comunista, à União Soviética, são todas incorretas. Porque ele parte de premissas que, quando ele não vê na prática, e também não são comprovadas na prática, ele nega a própria experiência prática. Aquilo que eu acompanhei, que o Marx criticava de Hegel, né, de partir de categorias abstratas para a realidade, é a mesma coisa que o Trotsky fazia aqui. Esse era um ponto de fundamental importância que eu queria tratar das origens, né, do socialismo num país só e a possibilidade de se consolidar o socialismo num só país, como Lenin colocava. E agora, o grande finale, que é o problema de que, beleza, qual que era o fundo da teoria do socialismo num só país? Qual que era o fundo do problema do porquê Trotsky discordava do socialismo num só país? Era unicamente por que Trotsky acreditava que a revolução não poderia sobreviver na Rússia? E o fundo dessa discordância é a negação ou a subestimação do papel do campesinato enquanto classe revolucionária e aliada ao proletariado. Esse é o ponto fundamental. O que o Trotsky falava é que a revolução na Rússia não poderia se sustentar porque não poderia, uma vez que o proletariado tomasse as medidas coletivistas, as medidas em torno da socialização, o campesinato se uniria às classes reacionárias da sociedade e faria contra-revolução contra o proletariado. Em que apenas aí, com o apoio dos demais países capitalistas europeus tendo a revolução socialista consolidada, é que essa contra-revolução poderia ser vencida. E aqui é o ponto central dessa divergência de Lenin e Stalin para com Trotsky, que era o caráter da Revolução Russa. Lenin ele vai ser o primeiro e vai ser o mais magistral da época a tratar sobre o problema camponês da Revolução Democrática, que é o problema de que o campesinato, as demandas dele não são unicamente garantias constitucionais, não são meramente direitos políticos, mas a demanda fundamental do campesinato, e particularmente em países em que há o campesinato, em que há uma realidade semi-feudal, semi-colonial, é a demanda pela terra, pela destruição do latifúndio, pela destruição da grande propriedade fundiária e a construção da pequena propriedade privada capitalista. Essa é a pretensão do campesinato. E aí, o que o Lenin vai ensinar é justamente, o que o Lenin colocava, é que o marxismo elevou o proletariado a dirigente do campesinato. Ou seja, o proletariado, formando uma aliança operário-camponesa, mas dirigindo essa aliança, ele deveria utilizar a massa camponesa como a força principal da revolução, ainda que o proletariado seja dirigente da revolução, para vencer o Estado czarista da época, e atualmente o Estado burguês, burocrático, latifundiário como um todo, atendendo à demanda do campesinato, a demanda de destruição do latifúndio e conquista da pequena propriedade privada. E uma vez, que o campesinato então seja mobilizado para isso e conquiste a terra, o proletariado, mantendo a direção do campesinato e mantendo a luta por converter o campesinato, por uma luta ideológica com o campesinato, vai converter a revolução democrática em revolução socialista, certo? Sem antagonizar com o campesinato, muito pelo contrário, através da aliança operário-camponesa. Como o Lenin colocou, sem a aliança operário-camponesa não haveria revolução russa. Então, o ponto central é que Lenin vai dividir a revolução em dois pontos na Rússia. O que ele chamou da ditadura democrática revolucionária do proletariado e do campesinato, e imediatamente, ininterruptamente, seguir a revolução socialista. Companheiros, um adendo. Antes da gente continuar, o que isso aqui parece? Quando a gente fala de uma ditadura revolucionária democrática do proletariado e do campesinato que vai seguir imediatamente a revolução socialista. Isso aqui é a revolução de nova democracia. Lenin já havia iniciado esse conceito que o presidente Mao Tse-tung vai aplicar magistralmente e vai definir ele. Que é a revolução de nova democracia, a necessidade que em países que é necessário uma revolução democrática, é necessário que o proletariado assuma a direção da revolução democrática, porque a burguesia já não pode fazer isso, e dirija a Aliança Operário-Camponesa e demais classes revolucionárias pela destruição do latifúndio e pela luta contra as três montanhas do capitalismo burocrático, que é o imperialismo, o latifúndio e a grande burguesia. Então vejam aqui que
a nova democracia, ela, ainda que seja um aporte de validez universal do presidente Mao, ela já estava presente de forma embrionária em Lenin. Isso já era colocado por ele. E, inclusive, o próprio Marx e Engels colocavam isso. Né? E o Trotsky, por sua vez, ele vai negar esse aspecto. Né? Ele vai negar que o caráter da revolução na Rússia era democrático, isso ainda em 1906, 1907, ele vai negar esse caráter da revolução burguesa na Rússia e vai negar o papel revolucionário do campesinato também, né? Vai negar a ação do campesinato, afirmando justamente que não seria possível essa aliança, uma vez que o proletariado tomasse o poder e iniciasse o seu processo de socialização da economia. E antes da gente avançar para essas diferenças de concepções, a gente tem que entender o que aconteceu fundamentalmente, qual que é a posição. A gente primeiro teve o início da... Primeiro a gente deve entender que a Revolução Russa foi uma guerra popular prolongada, né? Que foi de 1905 até 1921. O período democrático da Revolução, ou seja, o período que marcou justamente a consolidação da ditadura democrática revolucionária do proletariado do campesinato, foi o período de 1905 até fevereiro e meses depois de 1917. Isso vai marcar justamente a etapa democrática da Revolução Russa. Vai marcar justamente que é quando, em fevereiro de 1917, posteriormente, né, nos meses que se seguiram, a ação dos soviéticos armados vai tomar de assalto os grandes latifúndios e vão tomar as terras dos latifundiários e vão conquistar a pequena propriedade privada. Né? Isso, inclusive, vai acontecer até em partes na própria Revolução de Outubro. Né? E quando chega na grande Revolução Socialista de Outubro, se consolida a etapa, já estava consolidada a etapa democrática, e se inicia, então, a construção do socialismo. Se inicia, então, a ditadura do proletariado, propriamente. Né? Já se inicia imediatamente a construção do socialismo, que vai se dar de forma ininterrupta até, fundamentalmente, acabar a construção no sentido econômico, até o final da coletivização e da industrialização socialista, conquistados por Stalin. E agora veja, o campesinato não se opôs em nenhum momento ao proletariado neste momento. O campesinato, uma vez que os bolcheviques iniciaram sua campanha pela socialização, primeiro houve comunismo de guerra, que eu vou tratar melhor no vídeo da NEP, que foi uma política emergencial para a guerra civil que estava se desenvolvendo, e que houve, inclusive, certas fraturas na própria Aliança Operário-Camponesa. Mas ela não rompeu. E os bolcheviques só ganharam, como assinaram, inclusive, vários historiadores burgueses, por causa da aliança com o campesinato. Durante a coletivização agrícola, depois, posteriormente, essa aliança foi recomposta com a NEP, e na coletivização agrícola, ao contrário do que muitos reacionários falam, o campesinato não se opôs à coletivização. O que demonstram os dados dos levantes camponeses que existiram na época, dos camponeses que integravam os kolkhozes e os sovkhozes, as empresas estatais, principalmente compilados pelo Mark Tauger, demonstram que a imensa maioria do campesinato russo, pobre, médio, inclusive partes do próprio grande campesinato, aceitaram a coletivização, pacificamente, foram convertidos no processo de doutrinação ideológica da coletivização. As revoltas camponesas foram muito pequenas se comparadas com a imensa maioria do campesinato russo, do campesinato soviético que aceitou a coletivização. E que, por sua vez, foi a aplicação do programa agrário de Lenin colocado sobre a cooperação. E o nosso pessimista Trotsky, né, como sempre, naquele raciocínio circular dele, uma vez que o campesinato não era revolucionário, uma vez que não poderia ter o socialismo num país só, ele vai chamar aquilo de quê? De socialismo? Não, de Estado operário degenerado. É um agente contra-revolucionário, não tem como, né? Olha as coisas que ele coloca, né? Então vejam aqui a nossa posição, e novamente, né, visto isso, a gente já consegue entender como que se procedeu, né, as distintas facetas da Revolução Russa, e aí a gente pode falar do que Lenin tratava sobre o problema, né, para a gente comprovar essas posições. Primeiro, aqui é o texto de Lenin, né, o Duas Táticas da Social-Democracia, publicado em 1905, né, que tratava justamente das táticas, dos métodos de luta do proletariado, dado o avanço da Revolução de 1905, né, do ensaio geral da Revolução, em que o Lenin vai colocar isso aqui, né, destacando o caráter da Revolução Russa. Abre aspas, ele vai colocar. Mas é claro que esta não será uma ditadura socialista, mas sim uma ditadura democrática. Não será capaz de tocar nos fundamentos do capitalismo, sem toda uma série de etapas intermediárias de desenvolvimento revolucionário. Na melhor das hipóteses, será capaz de introduzir uma redivisão fundamental da propriedade da terra em favor do campesinato, de levar a cabo um democratismo completo e consistente até a República, inclusive de erradicar as características escravistas asiáticas, não só da vida da aldeia, mas também da vida fabril, para dar início a uma melhoria séria na situação dos trabalhadores e a elevação dos seus padrões de vida. E, por último, mas não menos importante, para transferir a conflagração revolucionária para a Europa. Tal vitória não fará de forma alguma da nossa revolução burguesa uma revolução socialista. A derrubada democrática não ultrapassará imediatamente o quadro das relações socioeconômicas burguesas,
No entanto, o significado de tal vitória será gigantesco para o desenvolvimento futuro, tanto da Rússia como de todo o mundo. Nada despertará tanto a energia revolucionária do proletariado mundial, nada encurtará tanto o caminho que conduz à sua vitória total como a decisiva vitória da revolução que começou na Rússia. Isso ele vai falar em 1905. E aí o que o Trotsky vai falar ainda em 1905? Né? Ele vai falar que, abandonado aos próprios recursos, a classe operária russa será inevitavelmente esmagada pela contra-revolução, logo que o campesinato se afastar dela. Não terá outra alternativa, senão a de ligar o destino do seu poder político e, consequentemente, o destino de toda a Revolução Russa ao da Revolução Socialista na Europa. Lançará na balança da luta de classe de todo o mundo capitalista o enorme peso político estatal que lhe será dado por um concurso momentâneo das circunstâncias na Revolução Burguesa Russa. Isso aqui depois eu posso trazer melhor os textos na bibliografia para os companheiros, né? Porque isso aqui eu tirei das obras completas. Ou seja, fica muito claro aqui a diferença das concepções de Lenin e Trotsky. Lenin defendia uma ditadura revolucionária democrática do proletariado e do campesinato, e o Trotsky falava que a revolução aliada ao campesinato não poderia triunfar se não se ficasse num só país. Né? A gente pode ler a crítica que Lenin fez ao Trotsky. Aqui Lenin, em 1915, tratando do problema, né, do caráter burguês da revolução e do papel do campesinato, né, muitos trotskistas hoje falam que Trotsky não negava o papel do campesinato. Vamos ver o que Lenin achava disso. Vamos ver. Abre aspas. A tarefa principal de um partido revolucionário é pôr a clara correlação das classes na futura revolução. Desta tarefa afasta-se o comitê de organização, que na Rússia continua sendo um aliado fiel de Natchiel, e no estrangeiro lança frases esquerdistas que nada significam. Essa tarefa é resolvida erroneamente por Trotsky, em Natislovo, que repete sua original teoria de 1905, aquela que eu mesmo repeti, e não deseja refletir sobre por que a vida durante 10 anos, nem mais nem menos, passou indiferente diante desta magnífica teoria. A original teoria de Trotsky toma dos bolcheviques a conclamação, uma decidida luta revolucionária do proletariado e a conquista por ele do poder político, e dos mencheviques a negação do campesinato. O campesinato, dividiu-se em várias camadas, diferenciou-se, foi diminuindo o seu possível papel revolucionário na Rússia, e é impossível uma revolução nacional. Vivemos na época do imperialismo, e o imperialismo não contrapõe a nação burguesa ao velho regime, sim o proletariado à nação burguesa. Aqui temos um divertido exemplo de jogo malabarístico com a palavra imperialismo. Se na Rússia o proletariado decompõe-se já à nação burguesa, isso significa que a Rússia se encontra ante a própria Revolução Socialista. Essa não é a acertada palavra de ordem de confisco das terras dos latifundiários. Então, não se deve falar do governo operário revolucionário, sim do governo socialista operário. A que extremo chega a confusão de Trotsky e evidencia sua frase de que o ímpeto revolucionário do proletariado arrastará as massas populares não proletárias. Trotsky não pensou que se o proletariado arrasta as massas não proletárias do campo ao confisco da terra dos latifundiários e derroca a monarquia, isso será o coroamento da Revolução Burguesa Nacional da Rússia, isso será a ditadura democrático-revolucionária do proletariado e do campesinato. Ou seja, vejam aqui, portanto, né, essas divergências do caráter da Revolução Russa e do papel do campesinato e do campesinato na Revolução. A gente tinha de um lado o Trotsky, que negava o papel revolucionário do campesinato, afirmando que unicamente aliado do campesinato, o proletariado ia ser derrubado em contra-revolução. Ele, inclusive, num prefácio em 1924, ele vai dizer que essa é a fundamentação da sua tese de revolução permanente, ou seja, ele coloca bem claramente que o que ele chama de revolução permanente é a negação revolucionária do campesinato, e que o Lenin já atacava desde 1915. Então, só revendo ali as perguntas dos companheiros, ele falou que o companheiro afirma, né, que não teria havido e que a tese trotskista teria se comprovado, dada a Revolução de Outubro. Quem parece ter tido razão no final das contas? Muito pelo contrário, isso era uma distorção que o Trotsky colocava, inclusive. Né? Ele falou isso na sua luta contra a Internacional Comunista, né? Falando que a ditadura revolucionária democrática dos proletários e camponeses nunca aconteceu. Isso é uma mentira, aconteceu. Foi aplicada na Rússia. Ainda que em outubro tenha se consolidado já a ditadura do proletariado, mas a tomada de terras pelos camponeses, como Lenin falou, marcava essa ditadura revolucionária de proletários e camponeses. E houve a tomada de terras pelo campesinato revolucionário, então se consolidou isso, né? E aí a gente botou o problema, companheiros. Tudo isso que eu falei demonstra, né, as teses leninistas sendo aplicadas e funcionando na prática, estarem aplicando e funcionando, construindo a sociedade socialista, e que o Trotsky, e ao invés de fazer autocrítica das suas posições incorretas,
de 1905, de 1915, ele ia mantendo as mesmas posições incorretas criticadas por Lenin, criticadas por Stalin, e que não só por serem criticadas por Lenin, mas não se comprovaram na prática. Né? O proletariado na Rússia só conseguiu construir, em todos os países do mundo, só foi possível construir socialismo com aliança com o campesinato. E, ao final, se consolidou em 1/3 do planeta. Então, mas, no geral, me parece que isso aqui já traz a comprovação desse problema da revolução num país só e o problema do campesinato, né, que era uma negação por parte de Trotsky do campesinato enquanto agente revolucionário, né, ainda que afirmasse em palavras a aliança operário-camponesa, na prática o que ele defendia é a ruptura dessa aliança com a socialização imediata dos meios de produção. Né.